Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Eu sou o Pedro Pereira e o Inter de Santa Maria está classificado ao mata-mata da divisão de acesso depois de 5 anos. A gente também vai falar de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira, mas antes eu vou apresentar os meus queridos colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. Olá, Pedro, Lucas, todo mundo que está nos acompanhando. A seleção de Daniel Franco é realidade. Não importa o time, não importa o local. O time que enfrentar o Inter de Santa Maria hoje será derrotado. Está decretado. Cara, que atuação, né? A gente não viu uma grande partida, é bem verdade, dos dois times. Eu, pelo menos, lembro de um chute a gol, que foi o gol. Mas aqueles jogos que ficam marcados para sempre com a sintonia entre torcida e time e uma grande festa, que é o que importa. E aí, Pedro, e aí, Antônio, um olá a todos que estão nos acompanhando. Cara, que bom estar aqui gravando um dia depois do dia mais feliz dos últimos 5 anos do esporte santamariense. Fazia tempo, muito tempo, que esse torcedor, essa cidade não via um time chegar nos mata-matas da divisão de acesso. E bem como disse o Antônio, não foi um jogo espetacular, mas jogos difíceis, jogos que importam. Não se precisa demonstrar o melhor futebol, se precisa vencer. O Inter de Santa Maria venceu, deixou a torcida feliz e hoje a cidade pôde acordar nos mata-matas da divisão de acesso. Nesta próxima quase 1 hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você acompanha os episódios do Hat-Trick no YouTube, youtube.com/hattrickoficial e na TV Santa Maria, canal 19 na net. O nosso TikTok e o nosso Instagram é @hattrickoficial. Enfim, que grande dia, que grande noite vivemos na quarta-feira, dia 13 de julho, aniversário da minha avó Mafalda, beijo pra ela, inclusive. Parabéns pra ela. Abençoou o jogo. Cara, que sensacional. Inter de Santa Maria venceu o Aimoré por 1-0 e garantiu uma vaga nas quartas de final da divisão de acesso. Eu não me canso de falar isso. Não me canso. Ainda, em função do empate em 0-0 entre Monson e Lajeadense durante a tarde, Inter de Santa Maria é líder com 26 pontos do grupo B. O Monson também está classificado, 25 pontos, mas está em segundo lugar. Qual que é a importância disso? O líder da chave decidirá os jogos no mata-mata. Em casa. Em casa, isso. Bom, enfim, é muita coisa para falar. Realmente, não foi talvez um jogo vistoso do Inter de Santa Maria, mas eu gostaria e muito de destacar que foi pelo menos um primeiro tempo muito bom de quem? Jarro Pedroso. El hombre. Emilton Pedroso. Pô, ele, cara, assim, ó, com todo respeito ao profissional número 2 do Aimoré, mas coitado desse ser humano. Que dormiu mal essa noite. Não dormiu essa noite. Olha, ele vai ter bons pesadelos. Ele só conseguiu parar o Jarro, se eu não me engano, uma vez e foi fazendo falta. Né? Foi só assim, cara. Vamos conversando. Não, hoje é assim, clima de festa. Eu acho assim, ó, o jogo de ontem, ele foi o típico jogo de time que tá com um bom momento, tá com sorte, sabe? Não tô dizendo que o Inter de Santa Maria foi ameaçado e que o Aimoré teve chance de ganhar, mas o jogo não foi bom, como a gente tava falando. E aí, quando a bola tinha que entrar, ela entrou. E o time inteiro em sintonia. Lá na defesa, não sofreu perigo em nenhum momento. Em nenhum momento. O Aimoré não teve uma bola que a gente olha e fala assim, nossa, quase. Minto. No segundo tempo teve aquela bola, o cabeceio no travessão. Que não sei se chegou a bater no travessão, mas foi perto. Mas, só pra destacar a defesa, que o Tyrone, ele recebe o cartão amarelo, ele fica pendurado e ele começa a jogar de um jeito... Não, é aquela jogada que a gente viu, vocês vão lembrar, que a gente até falou, que ele rouba a bola, que quase sofre um perigo, ele joga muito bem, sem sofrer o perigo de tomar outro cartão. É muito seguro, né? Seguro. E a vitória de ontem, assim, ó, é um marco porque deu tudo que tinha acontecido deu certo. A gente falava, né? Se o Lajeadense perder, o Inter classifica. Mas pra que pensar nisso? Por que vamos pensar assim? Imagina se os dois empatam e o Inter ganha. Foi o que aconteceu. Os dois empataram, o Inter de Santa Maria ganhou, é líder. E agora depende só dele pra terminar como líder. E aí... Todo mundo sabe, né? O jogo mais importante da divisão de acesso é a semifinal, que é o que vale o acesso. Se termina em primeiro,
e chega nas semifinais, decide em casa. E em casa a gente sabe, o Inter de Santa Maria não perde desde junho do ano passado. Então, cara, assim, ó, tem que fazer aí talvez 4 pontos nos próximos jogos, 4 ou 6, enfim, mas se conseguir é um grande feito, porque, enfim, para um time que não se classificava há 5 anos e agora pode se classificar em primeiro, né, eu acho que não tem motivos para não comemorar. E além dos quase um ano, mais de um ano sem perder em casa, é um segundo turno perfeito, né? Não é uma derrota, não é um empate, são 5 vitórias em 5 jogos. Eu quero concordar com vocês que isso passa muito pela defesa, porque como o Rodrigo Augusto e o Tairone se entendem, claro que é um time que é muito sinérgico, mas os dois ali atrás se entendem de tal maneira que muito dificilmente a gente vê o Inter perdendo uma bola aérea ou os zagueiros tomando bola nas costas. São dois zagueiros que, além de terem essa qualidade, parece que se comunicam, se entendem muito bem. E isso tem refletido, claro, no resto do time. Quando se tem uma defesa segura, dá para ter mais liberdade para volantes jogarem. A gente tem visto uma temporada excepcional do David Cunha. Ontem o Alan Christian não foi tão bem, quando apareceu foi bem no ataque no segundo tempo, mas não estava numa partida espetacular, mas é mais sobre isso que eu tô falando. Quando tem uma defesa segura, se dá liberdade para os meias e para os pontas, enfim, atacarem com tranquilidade. E o Rodrigo Augusto e o Tairone tem passado isso pro resto do time. Uma defesa muito segura. A defesa é um ponto que eu acho que é muito bom a gente lembrar, porque é o único setor do time que desde o início da competição alegra o torcedor. Não à toa que tem 4 jogadores que jogaram todas as partidas até agora, que são Rafael Copete, o goleiro, os 2 zagueiros, Tairone, Rodrigo Augusto e o David Cunha, que é o primeiro volante. Então, os 4 do sistema defensivo, né? E acaba sendo um marco do time, porque é aquele velho ditado, se o time não sofre gols ou sofre pouco, uma hora ele vai lá e vai fazer. E é o que o Inter de Santa Maria aplica na prática, né? Porque tem a segurança lá atrás e essa segurança dá uma liberdade maior do meio pra frente. E aí, nos últimos jogos, a gente viu. O Daniel encontrou o time, os jogadores estão numa sintonia melhor, e aí o ataque está fazendo gol, o meio de campo está dando assistência, tá todo mundo nessa sinergia que o Lucas falou. E muito mais que esse losango, se é que podemos chamar assim, goleiros, 2 zagueiros, primeiro volante. Os 2 laterais também, o lateral esquerdo pouco variou, e quando variou tinha uma reposição de muito alto nível no banco, que é o Alan Baldi no lugar do Márcio Goiano, mas quando variou tinha muita qualidade. E na lateral direita da mesma forma. Tinha o Lucas Evangelista, que desempenhava bem, mas agora com a contratação do Misael, ele chegou e tomou conta da posição. Então, nunca esteve desamparado nas posições defensivas do Inter de Santa Maria. Mas parece que agora encontrou os 11 ideais. E o Misael, que já estava quente, já veio pronto, porque ele subiu com o Velo Clube para a primeira divisão de São Paulo. Isso, foi campeão, inclusive, da Série A2. Foi campeão da Série A2 paulista. E ele chegou, precisou de um tempo, talvez jogo de adaptação. Isso é muito curioso, porque o Misael, ele entra naquele jogo que o Lucas Evangelista é expulso, se eu não estou enganado, contra o Lajadense lá, né, que é o primeiro jogo pós-enchentes. Sim, aí depois ele começa a titular o jogo. Exato, aqui. Por causa disso. Só que o jogo aqui, que ele começa como titular, que é o jogo contra o São Gabriel, né, o 2-1, se eu não me engano, ele não foi tão bem. Ele não foi. E aí a gente ficou até com aquela... Não sei se vocês ficaram, mas eu fiquei... Poxa, eu acho que o Lucas Evangelista volta pro time titular. Não voltou. E aí no jogo seguinte o Misael começou. E é assistência, e é bote lá atrás, e é, enfim, grande atuação. E ele avança muito bem pro ataque. Avança muito bem, recompõe muito bem. E aí tá aí, cara. Não é desmerecendo o Lucas Evangelista, mas hoje não tem como o Misael ser banco. Lucas Evangelista, que inclusive... Foi um dos melhores da temporada passada. Sim, com certeza. E tá aí faz tempo. E se não fosse a parte física, enfim... Se eu não me engano, desde 2021. É o mais antigo do time. E ontem, inclusive, o gol sai dos pés do Misael, né? Cruzamento perfeito. Tá louco ali, ó. Mais um. Já deu assistência pro Jarro. Agora, o Jarro, inclusive, como tu falou, né? O que tá jogando ontem, assim, ó... Cara, tirou um detalhe pra fazer o gol. Tirou, assim, ó, as 200 bigornas assim, ó, das costas. Que surreal. Não, e das costas do Pedro Della Páscoa também, né? Porque ele, enfim, foi o cara que sustentou o Jarro durante todo esse período das apostas. E, pô, todo mundo descendo a lenha na diretoria do Inter, principalmente no presidente. E não dá pra falar que é 100%, porque eu acredito que ali houve um pouco de falha de comunicação com a torcida, mas é um assunto delicado. Exato, e eu acho que, assim, entre o tentar falar e não falar, eles optaram por não falar. E aí a gente pode julgar, enfim, mas eu acho que tira um peso das costas dele também, porque agora ele vê, tipo, poxa... Ele também deve ter ficado na dúvida na época, né? Não é uma decisão fácil de se tomar, manter um jogador que tá suspenso do futebol.
E aí o Jarro dando resultado agora é nítido, assim, sabe? Dá uma tranquilidade pra todo mundo. O Pedro de La Páscoa sabia de algo. Mas além dessas 5 vitórias no retorno, né? Esse 100% de aproveitamento que o Lucas falou, cara, são 3 goleadas. 3 goleadas. 3 goleadas. Abriu o retorno com uma goleada em cima do Monson aqui na Baixada. Depois fez um 5-2 contra o São Gabriel lá. E depois agora, no último fim de semana, um 4-0 em cima do Futebol Convida em Viamão. E é o melhor ataque da divisão de acesso. Com sobra. Sim, se eu não me engano, 24, são 24 gols e são 5 gols à frente do segundo, que é o próprio Monson. E a gente vê os gols. A gente tem o Michel e o David Batista como artilheiros do time, como vice-artilheiros da divisão de acesso, com 5 gols. 4 gols. Mas a gente vê o Charles na goleada em cima do Futebol Convida fez 2 gols. O G. Roberto tem 3. Cara, é um time muito completo. O próprio Lambaldi tem 2, né? Fez 2 Fez 2 na goleada do Futebol Convida aqui, né? E isso é uma coisa importante também. Porque assim, o time que quer ser campeão, ele precisa golear time pequeno. Esse negócio assim, mas goleou porque era o Futebol Convida. Não importa. Não importa. Assim, ó, tem times que não golearam. O Monson jogou contra o São Gabriel e penou pra ganhar. Ganhou no final de 2-0. Mas assim, ó, teve dificuldade. Então, assim, é time pequeno, é o time... Pequeno eu digo, né? Na temporada, não tô diminuindo a grandeza dos times, mas na temporada tem que golear. Tem que golear e é isso que o Inter de Santa Maria tá fazendo. Pô, o São Gabriel, que acho que vale destacar. Ontem ele tinha o jogo da vida pra se manter. E virou da morte. o jogo, assim, pra se manter na segunda divisão, né? Já não brigava por nada. Já começou não brigando por nada. Teve toda uma confusão envolvendo técnicos. Enfim, ontem jogou contra o Futebol Convida em casa e perdeu. Perdeu por 2-0. E assim, o Futebol Convida, cara, não tem torcida. Não tem. A torcida que tem é os investidores, é o pessoal que trabalha. Que talvez nem torça. Segundo a nota fiscal gaúcha, 143 pessoas torcem para o Futebol Convida. Pelo amor de Deus. Toma a informação. Alguém ali tem muito amigo. Mas enfim, o São Gabriel não tá morto, mas tá morto, né? Pô, cara. Matematicamente não está rebaixado. Pô, tomaram um gol de saída de bola ontem. Não. Cara, matematicamente não está rebaixado, mas futebolisticamente está rebaixado. O São Gabriel, ele tem os 2 jogos do São Gabriel pro final da fase de grupos, é contra o Aimoré e contra o Bagé. Eu não... Bagé em casa e o Aimoré fora. Aí, ó. Cara... Só que assim, a situação do São Gabriel... A situação do São Gabriel é a seguinte. O São Gabriel tem 3 pontos de diferença pro Futebol Convida e tem uma diferença de menos 6 de saldo. Então, o que o São Gabriel precisa fazer? Ganha os 2 jogos e o Futebol Convida perde os 2, beleza, passou. Faz 4 pontos e o Futebol Convida 0, passou também. Ou então, vence um jogo, o Futebol Convida perde os 2, e aí eles precisam tirar essa distância de menos 6 gols. Ou seja, o Futebol Convida perder de 4-0 e eles fazerem 2, fazerem 3 no caso, né, porque daí aumenta. É um cenário muito complicado. É complicado, mas... Eu acho que o mais fácil é um empate e uma vitória. E ainda assim é muito difícil, porque é um time que só venceu um jogo no campeonato. Assim, eu acho que até dá pra ganhar um jogo, mas vai se passar muito de quanto o Futebol Convida vai tomar dos seus adversários. O que a gente sabe que não é assustador eles tomarem goleadas. Mas enfim... Mas eu acho que não ganha. É que depende também... Eu acho que não ganha também. Nem vou falar. É que assim, ó, depende também de como que os rivais vão estar na briga por uma vaga. Porque agora, do grupo B, só tem 2 vagas sobrando. Inter de Santa Maria e Monson já classificaram. E tem Pelotas em terceiro com 18 pontos. Aimoré em quarto com 18 pontos. Lajadense em quinto com 18 pontos. E o Bagé com 14, um pouco mais atrás. Mas ainda briga por uma vaga. E esses 3 aí brigando ali por 2 vai ser uma beleza. E o Bagé joga contra São Gabriel no final de semana. Sim, então, na última rodada, né? Na última rodada. Enfim, é um jogo que, dependendo da situação, são 3 pontos extremamente acessíveis. Então, dependendo de como o Bagé jogar esse final de semana, tá na briga também. Essa briga vai ser legal. Que bom que o Inter de Santa Maria já garantiu, né? Porque vai ser uma disputa pegada. E 3 camisas pesadas. O jogo do Bagé no final de semana é contra o Inter de Santa Maria. É verdade. E vale a vida pros caras, então... Não, e assim, ó, o São Gabriel, ontem, obviamente, eu não consegui ver o jogo do São Gabriel e Futebol Convida, a gente ficou acompanhando o placar, mas eu vi depois uns lances e, cara, o São Gabriel entrou assim... muito sem vontade. E eu preciso destacar. Vou até olhar para a câmera. Vou até olhar para minha câmera. Farney Coelho, gerente de futebol do Ipiranga. Salve a vida do centroavante Cavani. Ele precisa de um novo lar.
Por favor. Por favor. Tem que especificar que é o Cavani do São Gabriel. O Cavani... Senão vai jogar assim, muito dinheiro eu quero fora. esse. O outro não precisa. O outro deixa lá. Especifica, porque tem 2, né? Daí, Não, centroavante Cavani do São Gabriel. Ele joga bola. Sim, tanto que é ele que marca os gols. Enfim. Mas e é muito curioso isso, porque o São Gabriel tem 7 gols no campeonato e 4 são dele. Então, realmente o grande destaque. Mas, assim, cara, sendo bem sincero, o São Gabriel, ele dava indícios desde o início do ano. Só que daí o futebol com vida veio com o seu futebol sem vida. E aí também, poxa, assim, a briga ia ser feia. Naquela briga do quem quer cair primeiro, os dois estavam ali, sabe? E aí agora o futebol com vida ganhou quando tinha que ganhar. O São Gabriel que dava indício que queria cair há muito tempo. Né? Isso, não é esse ano cumpriu a cartilha do rebaixamento. Pô, Mas, eles inventaram uma nova cartilha. Já tem uns 5 anos aí que o São Gabriel, poxa, queria muito cair, mas sempre tinha alguém que queria mais. Vamos falar um pouco sobre o outro grupo, porque agora já começa a virar uma preocupação, né? Tá garantido o mata-mata, a gente tem que saber como estão os rivais do mata-mata. O Glória de Munique. O Glória de Munique. O Antônio falando do Parece o treinado por Lucassiano, Futebol Manager. Cara, tá em primeiro lugar, 29 pontos. Provavelmente vai ser o líder, tá? Foi o primeiro classificado. Matematicamente hoje é o líder, né? Mas provavelmente vai acabar na primeira colocação. Enfim, é uma preocupação para... Se o Inter de Santa Maria seguir na liderança, a gente já vai falar mais sobre essa possibilidade, só se encontram numa final. Passo Fundo em segundo, com 21 pontos. Veranópolis em terceiro, do técnico Márcio Nunes. Nosso amigo. O querido Márcio Nunes. Nosso bruxo e último técnico e treinador do Inter de Santa Maria antes do Daniel Franco. E União Frederiquense, que hoje seria o adversário do Inter de Santa Maria nas quartas de final, está com 17 pontos. E se eu não me engano, entrou no G4 nessa rodada. Um jogo em Frederico seria ouro, hein? Não, seria. E assim, ó, é uma história legal, porque, pô, a gente lembra muito bem os dois amistosos que tiveram na pré-temporada. Teve troca de soco. Ronaldinho Gramadense. Teve Ronaldinho Gramadense e Wilson Júnior, assim, brigando. E, tipo, não só por isso, o jogo inteiro foi quente. Teve um clima mais pesado aqui em Santa Maria também. Teve 2-1-1, né? 2-1-1. 2-1-0. 2-1-0, um pra cada time, sempre do mandante. Cara, mas assim, ainda tem muita bola pra rolar. Mas tem mais gente nessa briga, né? O Brasil de Farroupilha tá em quinto com 15 pontos. O Gaúcho tá em sexto com 12 pontos. E o Esportivo tá em sétimo com 12 pontos. O Cruzeiro, ele briga, ele tem que ganhar todos os jogos, mas ele briga pra não cair. Da mesma forma que a gente falou do São Gabriel e a gente falava do futebol com vida, até falha um pouco, cara, é muito difícil que ele não seja o rebaixado pra Terceirona Gaúcha de 2025. Mas, cara, quanto tem o quarto do grupo A? 17 pontos o União. E o último que tem chance de classificar, ele tem 12. Esportivo e Gaúcho estão com a vida muito difícil também. Qualquer ponto do o Brasil de Farroupilha que tem 15. Que briga ainda. Ele é o mais... Brasil, realmente. Não, se eu não me engano, ele caiu. Ele tava no G4 e caiu. O Brasil de Farroupilha perdeu ontem, né? E o União Frederiquense venceu. O Brasil de Farroupilha que é o único time que ganhou do Glória, inclusive. Ganhou agora no final de semana. Ganhou do Glória, a única derrota. Eu peguei os jogos aqui. O Brasil de Farroupilha perdeu pro Cruzeiro. Daí não dá também, né? Ganha do líder e perde pro Lanterna. Parece o Inter jogando. É a balança, né? E o União Frederiquense ganhou de 2-1 do Gaúcho. Cara, essa briga vai ficar muito legal. E é muito legal tu ver a briga de longe. Tu não tá embolado nesse meio, porque é óbvio que a gente torce pro time da cidade. Mas trazendo até pro contexto do Inter de Santa Maria, a gente vê a importância de jogar, por exemplo, e confirmar essa primeira colocação. O Glória é o único time que nos assusta. Falando, né, tipo, assusta no sentido de pode levar um perigo da outra chave. A gente fala todo o programa aqui, a outra chave ela é muito mais acessível do que a chave do Inter de Santa Maria. Olha os times que estão no grupo B. O time mais tradicional do grupo A é o Esportivo, que não tá bem. É o vice-lanterna. É o vice-lanterna. Então, o Cruzeiro também, mas falando do tradicional recente, né? Mas no grupo do Inter de Santa Maria já é diferente, tem muitas camisas pesadas. E é importante ficar em primeiro por causa disso, porque daí não enfrenta o Glória no acesso. Enfrenta na final, e daí a final, com todo respeito, é troféu, é legal, deve dar um dinheirinho a mais, mas ninguém liga. O importante é o acesso. Tem muito menos jogo festivo. Tanto que é divisão de acesso. O que os jogadores falam? Acesso. O troféu se pensa depois. Vamos ganhar ou não? Depois. O que importa para eles é o acesso. E assim, decidir em casa é o fundamental. Nesse momento, o Inter
se encaminha pra isso. O final é jogo festivo, gente. Ano passado a gente viu 2 empates mornos entre Guarani de Bagé e Santa Cruz, que parecia que Jogo feio. nenhum dos dois queria ganhar, já estava feita a missão. E, cara, o ponto de não pegar o Glória também é que hoje, né, claro, há boatos por trás aí, mas hoje o Glória já é líder, ou seja, não teria preocupação nem sequer de levar seus titulares a campo nas últimas 2 rodadas, enfim, tem toda essa tranquilidade, vai ser um time que vai chegar descansado nos mata-matas, enquanto o Inter de Santa Maria e Monson vão brigar até a última rodada por essa liderança. Então, é outro ponto a se destacar. A gente não sabe ao certo que dia começa o mata-mata da divisão de acesso, se vai ter um tempo de descanso, mas é um time que vai chegar descansado. Os outros times, Passo Fundo, União Frederiquense, Veranópolis, Brasil de Farroupilha, também vão jogar até a última rodada tudo. Então, é um ponto a ser debatido também. Esse ponto até foi destacado pelo técnico Daniel Franco na coletiva depois do jogo, né? Que talvez agora tem 2 rodadas, talvez pudesse usar alguns jogadores, dar uma rodagem, né? Que tiveram alguns jogadores que jogaram pouco. A gente viu o Leilon voltar, talvez quase perto do retorno, né? Não jogou pouco, não foi titular. Talvez botar um pouco do Lucas Evangelista, porque assim, ontem no segundo tempo, o time estava bem cansado. Eu tava muitos estavam cansados, mas eu destaco o Misael porque foi o que eu vi, ele estava assim, exausto. Era 40 do segundo tempo, ele estava exausto, dava para ver ele respirando muito forte. Talvez dar uma rodagem e tal, mas botar os guris da base, que esse ano não jogaram, né? Acredito que não jogaram, nem o Eduardo Noal, que já tinha jogado. Nem. O Arthur, que não subiu esse ano. Só aquele amistoso lá no início do ano contra o sindicato, né? Mas profissional, jogo oficial nenhum. Não, então, mas o técnico Daniel Franco, ele não falou que não vai usar, mas ele deixou bem claro que, assim, ó, o primeiro passo tá feito. Não é que vai ter um passo. O próximo passo é manter a liderança. Porque, assim, a liderança foi o Inter brigou e tal, mas foi jogada na mão do Inter, né? O empate do Monson e o Ajadense confirmou que o Inter só depende de si para terminar na liderança e ter todos esses benefícios que a gente falou. Outra coisa que poderia talvez atrapalhar de certa forma, é muito difícil, mas enfim, o planejamento do Inter na divisão de acesso é a Copa FGF. Né? Na semana passada foi confirmada a participação do Inter de Santa Maria na Copa FGF, mas em questão de datas, aparentemente a Copa FGF vai começar só depois das semifinais da divisão de acesso. Eu ouvi que a grande final, mas não sei se é uma fonte muito segura, mas eu ouvi que a divisão de acesso vai terminar lá pelo dia 28 de julho. Eu acho que é muito cedo. Assim, talvez 2 semanas mais cedo, mas é cedo. Pô, é esse mês, cara. É complicado. Eu ouvi que seria bem rápido também. Que seria algo do tipo assim, terminou a fase de grupos. Domingo já tem mata-mata. Quarta já decide. Bom. E aí fica domingo, e aí depois é final. Tua fonte pode ser mais segura que a minha. Mas assim, eu ouvi há algum tempo já, não é pouco tempo. E isso mostra ainda mais o quão é importante vencer pelo menos esse jogo de quarta pro Inter de Santa Maria, porque como a gente vê o calendário, o Monson tem um jogo difícil, Pelotas fora, não é impossível que o Pelotas vença esse jogo do Monson, e em caso de derrota do Monson e vitória do Inter de Santa Maria, o Inter de Santa Maria poderia até poupar na última rodada, porque já seria líder, independente de qualquer resultado. Então, teria essa vantagem que o Glória já vai estar tendo a partir da próxima rodada. Ó, informação. Datas das quartas de final. Aí, ó. Dia 13 e dia 14 de julho, jogo de ida. Jogo de volta, dia 17 e dia 18. Semifinais, uma semana depois. Não, minto. Vai ser quarta... vai ser bem próximo mesmo. O que acontece? Esse do dia 13 é no domingo que vem. Uhum. Aí 17 é numa quarta. Aí dia 20 é num domingo. E aí depois o jogo da volta das semifinais, dia 27 de julho. Aí, ó. Então o jogo do acesso é isso que tu falou, dia 27 e 28. E aí as finais estão marcadas para dia 31 e dia 8. Então, para resumir, corrido. Quartas de final vão ser domingo, quarta, aí semifinal vai ser domingo, e a final vai ser quarta, domingo. Então, o único momento em que os times vão ter uma semana de folga é na semifinal, que vai ser domingo, que é o jogo mais importante. Cara, não sei o que vocês acham dessa... Não, assim, na minha cabeça, antes de expandir, de ler em voz alta, de ouvir, parecia pior. Mas eu não acho que seja tão ruim. Bom também tu demorar muito. E tem toda a questão das enchentes, o calendário, querendo ou não, mudou.
E aí a FGF tem outras competições para tocar também, né? Até a própria Copa FGF, Terceirona, competições paralelas também. As de base tem. É, exato. Futebol feminino, um monte de coisa. Então eles precisam dar fim à divisão de acesso. E aí nada mais justo. Se tem que optar por um jogo ali que tem que ter uma semana de folga, é o da semi, né? O resto é menos importante. Lógico. Bom, os próximos jogos do Inter de Santa Maria até as quartas de final. Bagé e Inter de Santa Maria neste domingo, dia 7, às 3 da tarde, no estádio Pedra Moura, casa do rival em Bagé. O Jarro, ele recebeu o terceiro cartão amarelo ontem, né? Então ele tá fora desse jogo. Ele talvez volte apenas contra o Pelotas em casa no meio da próxima semana. A gente não tem informações, né, sobre o Wilson Júnior. A gente viu ele ontem estiloso, inclusive, mas assim... Na beca. Na beca, de fora do jogo. Em conversa com o Gilson Alves, meu colega do Grupo Diário, ele falou que o Wilson Júnior ficaria pelo menos mais 15 dias fora. Bom, então é um tempo aí ruim. A gente já viu o Michel e o David Batista jogando junto, a gente já viu o Michel... Não sei se a gente já viu só o Michel e o Charles. Eu acho só que os já, dois? Acho que já. Bom, mas é uma possibilidade também. A gente também tem o Cadinho, a questão do Cadinho e do Tairone e também do William Maranhão. O Tairone que joga sempre, o Cadinho que entra às vezes e o William Maranhão que a gente não vê faz tempo, eles estão pendurados. São 3 jogadores pendurados. E assim, talvez seja uma boa tu jogar para eles já serem suspensos, ficar uma rodada e depois ficar livre pro mata-mata, mas também é complicado na última rodada e daí ficar para suspenso pro mata-mata. Mas enfim, são esses os jogadores. Mas eu acho que isso daí que tu falou dá sentido. Pensando agora, eu acho que seria, dependendo do resultado contra o Bagé, se o Inter estiver ganhando, por exemplo, olha, se eu sou o Daniel, olho pro Tairone principalmente, falo assim, Tairone, toma um amarelo aí. Por quê? Porque o reserva do Tairone é o Jean Pablo, então é um cara muito, muito bom também, não vai diminuir a técnica, e daí tu consegue recuperar o teu principal zagueiro pro mata-mata, né? E muito mais que isso, garanto que se esses jogadores não tomarem o cartão amarelo diante do Bagé, eles não entram em campo contra o Pelotas aqui. Que é um jogo serão poupados, porque se, por exemplo, o Tairone chega com 2 cartões amarelos na última rodada, Daniel não vai correr o risco de perder ele no jogo das quartas de final. Vai jogar o Jean Pablo. Tipo, se ele não for suspenso automaticamente, ele será suspenso pelo Daniel. Das mãos da comissão técnica. Porque 0 os cartões no avanço da fase, então ele não vai correr esse risco. E assim, ó, cara, o Bagé, ele tá na briga ainda, matematicamente tá vivo, mas não é um time que tu precise talvez ir com força total pra ganhar. Ou eu tô errado? Eu acho que no cenário atual precisa. Tu acha? Eu acho que não, também. com força total eu digo assim, com esses mesmos 11 que tem que começar todo jogo. Cara, tu pode trocar uma peça ou outra. Tu pode, por exemplo, o próprio Jarro não vai ter. Tu não pode tentar um Cadinho? É que aí entra a mística do futebol. Que é algo que eu vi de perto com o Inter, que quase foi campeão brasileiro se não fosse aquela patifaria do gol do Edenilson. Que é o seguinte, tem momentos que o time tá redondinho e não mexe em nada. O time que tá ganhando não se mexe. Nada. Mas agora o G. Roberto ficou sem jogar e daí tiveram que substituir. E daí agora o Jarro não vai jogar, vai possivelmente entrar o Charles. Beleza, mas é uma posição ali no ataque. Agora, não dá pra mexer muito. Não dá porque aí a mística, enfim, é toda aquela coisa assim de tá dando certo. E eu acho que o Daniel ele acerta nisso de, tem que ficar em primeiro. Então tem que jogar com força total. E jogar lá no Pedra Moura é complicado, né? No passado foi 3-1 pro Bagé. Acho que foi o jogo que o Santa Maria mais sofreu, assim, a questão técnica. Mas tem que se destacar que a arbitragem foi complicada. Foi. Mas sim, coisas que a gente nunca viu na vida. Mas é um jogo difícil, então tem que ir com força total, na minha visão. Eu acompanho o relator, força total. E se for mudar, assim, uma peça que outra com alguém que já esteja adaptado, tipo, o Márcio Goiano tá cansado, joga o Lambaldi, no máximo, assim, mas time, cara, é a máxima do futebol. O time que tá ganhando não se mexe. E tem que ir assim até o final. Então é isso. Bom, a gente agora vamos, infelizmente, ter que falar da dupla Grenal e da seleção brasileira. Infelizmente, por quê, cara? O Gigantudo ganhou. Bom, mas acho que seria interessante talvez palpitar os placares dessas 2 últimas rodadas, né? Bagé lá e Pelotas depois no dia 10, 3 da tarde. Todos os jogos da última rodada vão ser ao mesmo tempo. Mas contra o Pelotas, 3 da tarde, dia 10, no estádio Presidente Vargas. E aí, quem quer começar? 1-0 os dois.
1x0 os dois, Santa mas o Maria. segundo vai ser 1x0 pro Pelotas. Meu E eu tô Deus. dizendo aqui, credo, mas na eu baixada. vou explicar o porquê, Como eu disse antes, o Inter de Santa Maria vai vencer o Bagé fora e o Monson vai perder pro Pelotas na Boca do Lobo. O Inter de Santa Maria já vai chegar na última rodada completamente líder, independente de qualquer resultado. Vai poupar. Olha a história. Tá aí. Eu acho que vai ser 2x0 contra o Bagé e 2x1 pro Inter contra o Pelotas. Eu acho que vai ser, assim, o retorno perfeito. É, Acho nossa, que isso ia ser lindo. vai ser o retorno perfeito. Bom, deu. Ah, uma coisa. Esse sábado, os guris da Baixada voltam a campo pelo Campeonato Gaúcho Série A1 Sub-17. O Inter de Santa Maria ainda não divulgou os planos para compra de ingressos, mas acompanha as redes sociais do clube. Mas vai ser às 3h no estádio Presidente Vargas. É bem difícil, né? Tá bem complicada a vida deles. Eles precisam de uma série de resultados para ter uma chance de conseguir a 4ª colocação do Grupo A e, enfim, avançar às quartas de final. Mas ainda tem chance, então vamos lá apoiar os guris da Baixada. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre o jogo e sobre a competição. Internacional de Porto Alegre empatou em 1x1 com o Criciúma no Heriberto Rios, dessa vez como visitante, no domingo, dia 30 de junho. Sem Alário, sem Ener Valencia, sem Luca e sem Rafael Santos Borré, a gente viu Luca Drummond. Nome de modelo. Luca Drummond iniciar no ataque. E, pasmem, pô, ele que dá o passe. Ele que dá o passe ele que cruza pro Bruno Henrique fazer o gol do Inter, que abre o placar aos 40 do primeiro tempo. Depois, o Bolazier faz um cruzamento, aí cai no pé, cai ali numa muvuca, a bola bate, sobra pro Claudinho empatar 1x1. Tu esqueceu de mencionar que a bola desviou no René. Pra completar. Bom, o Inter tá em 10º lugar com 18 pontos e 2 jogos a menos. Cara, uma coisa que eu gostaria muito de destacar, e aí eu deixo vocês falarem o que vocês quiserem. O goleiro Fabrício é bom. Muito. O goleiro muito. Fabrício é bom. Não é melhor que o Rocher, obviamente, mas ele é bom. Assim, ó, óbvio que quando o Rocher voltar, tem que o Rocher jogar. Mas ele é bom. Cara, que loucura, né? É um cara que viveu a carreira em times menores. De menor expressão. De menor expressão. Menor, sim. Uhum, sim. E aí ele tem a oportunidade, ele aparece com o Nova Iguaçu, aí ele tem a oportunidade de jogar no Inter, assim, ó, cara, é muita sorte envolvida e ele manda bem, cara. Ele jogou contra o Inter, né? Na Copa do Brasil. E ele manda bem, cara. Não, durante esse programa que eu já me segurei pra não falar palavrão 3 vezes. E uma agora com o Fabrício, porque ele joga muito mesmo. É uma segurança que o Inter tem. Mas, cara, assim, é um jogo muito, muito abaixo do Inter de novo. Eu não pude assistir ao vivo, mas assistindo depois, assim... O Inter é um time sem identidade hoje, sabe? Tu não sabe como é que o Inter joga, como que o Inter vai se comportar, porque aí tem um jogo que o Inter joga de um jeito e outro que joga de outro, e, sabe, parece que não funciona. Ah, mas ganhou do Grêmio, ganhou do Corinthians, mas daí ganha de 1x0 num futebol horroroso, contando com a sorte, com desvio do outro time, com, enfim... É um time hoje que não dá brilho, sabe? E aí eu entendo que tem desfalques. O jogador tá na seleção. Mas antes também. Quando tinha Borré e Valência, não era grandes coisas. E agora o Luca Drummond entrando aí, o projeto de modelo. Que é é uma outra loucura a nível goleiro Fabrício. Não, exato. Porque assim, o Luca Drummond, nome de modelo, inclusive muito bonito, ele também pode ser modelo. Mas é um cara que ele chega do nada no Inter, na base. E aí a base do Inter, como tudo que tem no Inter, gera muita briga nas redes sociais. E aí tem quem defenda, né, o Gustavo Grossi, que era o cara que comandava, e agora tem quem defenda o pessoal que está lá hoje. E basicamente, o Inter tinha uma postura de contratar com o Gustavo Grossi jovens, muito jovens, para jogar na base. Então, assim, jovens de 17 anos, poucos de 20, para justamente tu pegar o cara desde o início. E agora eles estão com uma postura nova, que é trazer o jovem mais velho. O Luca Drummond é um exemplo, o cara que tem 20 anos já. E aí ele do nada vem, do dia pra noite o Inter perde todo mundo, ele precisa jogar. Ele chegou a entrar contra o Corinthians e agora entrou de titular.
e todo mundo caiu em cima dele. Porque ele foi mandado embora de São Paulo por, enfim, insuficiência, né? Não era um... Só dele ser relacionado já teve gente caindo em cima. E aí, do nada, brota Luca Drummond titular. E aí fica todo mundo, esse cara... Pô, esse cara dá assistência. Ele precisou de 40 minutos pra participar de um gol. Então, assim, o que eu vou reclamar dele? Pode ser que ele seja ruim, enfim, sim, mas, pô, o que ele tá fazendo agora pra mim já tá ótimo. O cara brotou do nada ali em um jogo, já tem uma assistência, participou pra gol, tem mais participação pra gol que muito jogador ali, então... Eu acho que dos males o menor, sabe? Mas o Inter joga um futebol muito feio, muito feio. Antes de mais nada, eu queria declarar aqui que eu acertei o gol do Inter na semana passada. Eu falei que ia ser 2-1 Criciúma com o gol do Bruno Henrique do Inter. Achei que tu ia falar que tu acertou o gol do Luca Drummond. Não, mas pera. Aí, pô. Mas, enfim, faltou um gol do Criciúma aí pra cravada máxima. Mas... E falei, inclusive, que eram 2 gols do Felipe Vizeu. Isso não deu certo também. Mas, cara, mais uma partida bem abaixo do Inter, do que a gente espera do Inter. Ainda mais diante de um adversário que, em teoria, no papel é mais fraco. Como vocês bem destacaram, Fabrício se mostrando mais uma vez um grande goleiro. E pode ter certeza que o Rocher voltando, se ele não renovar para ser reserva do Inter... Cara, ele vai ter espaço em algum clube, não sei se da Série A por causa da idade avançada dele, mas pelo menos de Série B ele com certeza vai ter espaço, vai dar esse salto na carreira do Nova Iguaçu pra jogar, enfim, um nacional fixo. No Ipiranga ele chega agora. Mas em time da Série A ele pega também. Mas né? A questão é que ele é muito, ele tem muita idade já, né? Então não sei se pro ano que vem algum clube já pensaria em, o Fabrício é titular do meu time. Mas enfim, boa partida do Fabrício, mas o Inter de novo... Parece que, diferente do outro Inter de Santa Maria, fora de sincronia. E por muitas vezes, me parece que por rodar muito o elenco, falta um entrosamento, sabe? Não, a gente raramente vê os mesmos 11 no Inter começar o jogo. E parece que falta essa sincronia, falta esse entrosamento, falta esse algo a mais. Porque no papel o Inter tem um time muito bom, mas é algo que a gente não está conseguindo se desenvolver dentro do campo. Contra o Grêmio, como citou o Antônio, venceu, mas venceu jogando mal. Contra o Corinthians, venceu, mas venceu num golaço. A sorte é que os outros times jogam pior. Numa individualidade do genial Wesley. Então, falta algo, falta entrosamento, falta sinergia. Eu acho que falta o Inter manter uma sequência com os mesmos jogadores para que consiga gerar esse entrosamento. Sabe qual que é a questão, cara? Porque hoje, quinta-feira, dia 4, às 8 da noite, no Maracanã, tem Fluminense, o Lanterna Fluminense, que perdeu pro Inter no final de semana, contra o Inter. Perdeu pro Grêmio. Perdeu pro Grêmio, isso. Bom, vai ser a estreia do Mano Menezes, né, o ex-técnico do Internacional, como novo técnico do Fluminense. A equipe está afundada na Lanterna com 6 pontos. Vai ter a volta do André, que depois de mais de 2 meses, enfim, se recuperou de uma lesão no joelho. Mas o Inter vai ter o Alário de volta, que estava suspenso, mas 6 jogadores no departamento médico. Bustos, Vitão, Arangues, Thiago Maia, Wesley e Luca. O Luca normal, não o Wesley foi pro departamento médico? Foi. E foi, cara, se eu não me engano, é um trauma torácico. Eu tinha olhado ontem e eles estavam até falando que ele ia voltar pro jogo, mas por causa do amarelo, né? Bom, eu conferi hoje de manhã e, cara, então parece que... Não, foi algo recente. Parece que... É um trauma torácico com uma pancada? Foi brincar do UFC. Trauma torácico. Não sei, mas o nome assusta. Tanto que ontem eu ouvi isso no rádio e meu pai fez assim. Mas enfim, cara, e bom, o Inter a gente conhece, a gente vê nessa temporada até ele é bom de reviver. A gente sabe que vai acontecer. Nessa temporada não, a vida toda. A gente sabe que ele é bom de reviver quem tá mal das pernas. Quem tá morto. Antes da gente falar sobre o retorno do Inter ao Beira-Rio no final de semana, o que vocês acham desse jogo? O que dá pra esperar e os placares? Cara, eu acho que diante do que eu observei do Fluminense contra o Grêmio, eu jogaria todas as minhas fichas que o Internacional vence a partida, mas tem um ponto importante. Desde o começo do ano eu falava que esse Fluminense ia cair muito tecnicamente por causa da idade. Perdeu o André e ficou mais envelhecido ainda, perdeu mais velocidade ainda. Volta uma grande peça hoje. O André... John Arias também. O André dita o ritmo desse meio de campo. Ele é o cara que consegue quebrar essas linhas. Então, talvez acenda uma luz no final do túnel pro Fluminense. Eu acho que o Inter, se a gente analisar só o confronto, assim, vence o jogo, porque o Fluminense não consegue desempenhar um bom futebol contra ninguém, mas pela mística, 1-0 Fluminense. Eu acho que é o típico jogo de empate. O Inter hoje é um time que tu olha assim,
Eu vejo o Inter e vejo duas coisas. 0x0, 1x1. É isso que me passa, assim. Porque é o time que vai fazer um gol, ou não vai, e vai tomar, ou não vai. Não vejo o Inter tendo criatividade pra, enfim, fazer um 2x0, pra fazer uma vitória expressiva hoje. Então eu acho que vai ficar nisso. Eu acho que 1x1 deve ser o placar, ainda mais que o Mano Menezes é um técnico que costuma começar bem nos times. E aí ele ilude o torcedor. Então acho que ele vai fazer isso no Fluminense também. Cara, é complicado, né? Mano Menezes, inclusive, eu vi uma piada muito boa no Twitter, que ele é o caçula do elenco do Fluminense. Sim, eu vi também. Cara, eu acho que vai ser 1x0 pro Inter. Tem essa mística, e essa mística do Mano Menezes é muito pesada. Mas eu boto fé que vai dar tudo certo Gol do pro Luca Colorado. Não, cara, eu ainda vou apostar no gol do Fernando. Eu acho que vai sair. Hoje vai ser gol contra. Ah, é? Do René. Pô, que isso, cara. Bom, neste domingo, dia 7, 6 da tarde, o Internacional volta ao Beira-Rio depois de toda a catástrofe climática que o Rio Grande do Sul passou. O último jogo do Inter no Beira-Rio foi 1x1 contra o Atlético Goianiense. Aquele 1x1 que foi a última vez, depois de tudo isso que a gente reclamou, que foi o Inter revivendo quem estava mal. 28 de abril. O Vasco está em 14º, com 14 pontos, mas a gente sabe que ele vive uma eterna crise há alguns anos. E o Felipe Coutinho ainda não está de volta. Bom, o que vocês esperam desse jogo? A gente pode dar um placar, um palpite melhor depois do jogo do Fluminense, mas como a gente não tem esse direito, eu vou ter que pedir para vocês hoje. Eu acho que o jogo pro Inter talvez recuperar o seu momento seja esse jogo contra o Vasco. Porque o Vasco é um time muito frágil, é um time que não consegue ter uma constância. Se o Inter não tem constância, o Vasco tem muito menos. O Inter volta ao Beira-Rio, vai ter o torcedor, né? Inclusive, informações trazidas ontem pelo Márcio Brussa no estádio Presidente Vargas. Os ingressos abrem, né, na quinta-feira, hoje à tarde, então o torcedor já vai poder comprar. E o Inter tem a volta da torcida e aí assim, ó, cara, joga pelo torcedor pelo menos, sabe? Volta pro seu estádio, os jogadores vão voltar ali a estar em casa, enfim, com seus familiares, amigos, tudo aquilo lá que a gente ouviu do Renato falando também, mas que é importante poder voltar a jogar no Beira-Rio. E aí eu acho que o Inter pode recuperar o caminho das vitórias convincentes a partir desse jogo. E aí uma coisa que o Lucas falou que eu acho fundamental, manter sequência no elenco. Tem que ter sequência. Não adianta, tá em Copa América, beleza, mas você mantém sequência. Tem que ter, os jogadores têm que jogar mais de um jogo, tem que jogar junto. A gente tá vendo isso no Inter de Santa Maria, na divisão de acesso. O time começou a funcionar quando o Daniel encontrou o time. Ele acertou aqui, ó, esse é o time e desde então ele repete todo mundo. E tá dando certo. O Inter precisa disso, precisa. Não dá pra ficar mudando a todo momento. Não dá pra achar que um volante é igual ao outro, que o lateral é igual ao outro. Não, são duas pessoas diferentes. Então, tem que definir esse time e tentar manter ele mais, como é que eu posso dizer, maior sequência possível, né? Eu acompanho o Antônio, eu acho que vai ser o jogo dessa virada de chave do Inter, vai voltar a ter o torcedor, vai voltar a jogar dentro de casa, no próprio gramado, e faz muita diferença estar dentro de casa, a questão de adaptação que a gente tanto falou nesse período das enchentes, que Grêmio e Inter tiveram que viajar para lá, colar, enfim, jogar dentro de casa é estar adaptado ao seu terreno, e essa vantagem, no meu ver, é tão importante quanto estar ao lado do seu torcedor. Eu acho que o Inter volta a ter uma vitória convincente e eu apostaria num 2x0, mas um 2x0 bem convincente do Inter contra o Vasco. Olha, eu acho que eu ia apostar num 2x0 também, porque eu acho que é um placar legal. 3x1. Eu vou ficar pelo 2x1. Sempre, né? Sempre. Eu vou ficar pelo 2x1 e vamos nessa para o Grêmio. Cara, a gente viu o episódio passado, um Lucas Sena muito atordoado com o Grêmio, né? Assim, bem desabafando. Não tava com a cabeça legal. Não, o Super Grêmio voltou. Mas a gente vê o Grêmio quebrou uma sequência de 7 jogos sem vencer, com a vitória em cima do Fluminense no último final de semana. Foi 1x0, uma jogada ali do Pavon, João Pedro, que é um outro... Cara, João Pedro é bom jogador. A gente já tinha falado, assim como o Fabrício, mas o João Pedro é bom jogador de bola. Ele ali acha o Gustavo Nunes que empurra
empurra entre muitas aspas, né? Foi uma boa finalização. Foi uma boa finalização e garante um 1-0. Ele, enfim, cara, e aí? E o Grêmio? Será que agora engata? Vou começar com as palavras do craque Neto. Ganhar do Fluminense também, todo mundo ganha. Então, calma, pé no chão. O Fluminense muito mal, muito mal. Para quem assistiu o jogo, foram 16 finalizações do Grêmio, que não consegue criar contra ninguém, e contra o Fluminense criou 16 finalizações. Mas eu acho que o Renato Portaluppi escutou o último episódio do Hat-Trick, porque ele entrou em campo com 2 pontas, Cristaldo de meio atacante, falso 9, e bom, deu certo, né? O Grêmio criou muito, apareceu na área do Fábio, exigiu o Fábio muito, e principalmente nesse sistema com 2 pontas e um meio atacante, segundo atacante, fazendo essas 2 funções, os pontas têm que afunilar. Eu não sei utilizar um exemplo espetacular, mas o Liverpool fazia muito isso, o Liverpool campeão da Champions, Roberto Firmino fazia esse segundo atacante meia, e o Salah e o Mané entravam na frente. Foi muito do que o Grêmio fez, claro. O facão. Devido a essas proporções, foi muito do que o Grêmio fez contra o Fluminense, e aí despontou uma grande qualidade do Pavon. Ele não estava perfeito nas finalizações, é bem verdade, ele desperdiçou boas oportunidades que ele mesmo criava em jogadas individuais, mas a partida do Pavon é espetacular contra o Fluminense. Ele exige o Fábio fazer uma grandíssima defesa no final do primeiro tempo, e depois ele acha um passe no único corredor que estava aberto na defesa do Fluminense pro Grêmio achar o primeiro gol. No meu ver, é o melhor em campo diante do Fluminense, mas o esquema funcionou. Talvez... Finalmente o Grêmio tenha encontrado uma solução para a ausência do centroavante até que a janela abra. Eu concordo, acho que o Pavon foi o melhor do Grêmio em campo. É um jogador que não pode ser reserva desse time, né? Pelo valor que foi investido nele e pela qualidade que ele tem, né? O Pavon, ele consegue ser um jogador experiente, mas também jovem, né? Aquela faixa etária ali média, assim, que a gente olha assim, poxa, esse cara não é um cara mais velho, também não é um cara muito jovem, não é um cara que vai ter erros de um jogador muito jovem. E ele é muito habilidoso, muito habilidoso. Não é à toa que o Grêmio foi atrás dele. Só que ele peca na finalização. Tem alguns 2 lances, assim, que ele faz a jogada individual, ele dribla certinho, e daí ele chuta a bola em Nárnia. Ele fura. Então, assim, tem esse defeito, mas também, talvez se ele tivesse a perfeição do chute, ele não estaria aqui, né? na Europa, né? Então, assim... Ele é um grande jogador e tem que ficar nesse time titular do Grêmio, sim. Na minha visão, pelo menos. E aí eu acho que a vaga, né, na outra ponta aí vai depender, né, do momento. Gustavo Nunes, Soteldo quando voltar, enfim. Quanto à atuação do Grêmio, né, eu acho que ainda não é aquela atuação que brilha o olho do torcedor. Não é a atuação que deixa, enfim, o torcedor motivado. O Grêmio mudou, enfim. Mas é um princípio disso. Porque o Grêmio precisava ganhar. O Grêmio precisava respirar no campeonato, o Grêmio não respirava. Agora o Grêmio passa a respirar. Agora o Grêmio pode pensar em, conseguimos tirar aquela maré de azar, que a bola não entrava, não fazia gol. Enfim, não ganhava nenhum jogo. Ganhou agora. Agora a gente já pode pensar talvez em ganhar com mais segurança, testar alguma estratégia nova. E talvez isso agora possa mudar os ares do Grêmio. Né? Mas como eu falei, o jogo contra o Fluminense, ele é muito mais um jogo onde 2 equipes que estavam mal no campeonato, que não tinham um bom futebol, se enfrentaram e aí venceu quem estava menos pior, que é o Grêmio, e que fez uma partida menos pior do que o Fluminense. A gente viu que o jogo contra o Fluminense foi o retorno do Grêmio ao Rio Grande do Sul. Ele estava mandando as partidas no... Como é que é o nome do estádio? Couto Pereira, do Curitiba, no Paraná. E, enfim, tinha o apoio da torcida, tem toda a mística, parece o Olímpico e tal, mas, propriamente dito, foi o retorno no Rio Grande do Sul. Vocês acham que a torcida, esse fator, afetou o desempenho de alguma forma? A gente viu que, mesmo que o Douglas Costa não tenha entrado em campo, ele pôde matar saudade. Poucas e boas. Ele pôde matar saudade da torcida gremista. Mas vocês acham que afetaram? Eu acho que o que mais afetou, e aí vai entrar numa contradição com o que o torcedor, que o Renato falava, cara, os caras estiveram um tempo com a família, fazia muito tempo que o Grêmio estava longe do Rio Grande do Sul, tiveram um tempo com a família, passaram esse tempo, foram a Caxias do Sul, jogaram diante do torcedor local mesmo, porque, claro, não estou dizendo que é menos torcedor quem mora no Paraná ou Santa Catarina, mas é quem está sempre no estádio, o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, tem esse quê diferente, mas tem o quê diferente de estar na sua terra. É muito diferente de jogar no Paraná,
O Grêmio retornou ao Rio Grande do Sul, tá jogando no seu estado depois de tudo que passou. Tem esse significado a mais. E como eu disse, vale lembrar, o Grêmio nem sequer empatou no Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro. A situação é difícil, mas 9 dos 10 pontos vieram no Rio Grande do Sul, são 3 jogos, 3 vitórias. E óbvio que faz diferença, né? Jogar, enfim, no seu estado, mais próximo do torcedor. Em Curitiba tinha muito gremista também, mas assim, tinha muito gremista em jogos grandes. Jogos da Libertadores, no Grenal. O jogo contra o Bragantino não teve muita gente. Então, o jogo depois que o Grêmio acho que manda contra o Botafogo é em Cariacica, né, no Espírito Santo, também não vai ter muita gente. Agora, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, vai ter muita gente. Por quê? Porque é a oportunidade do povo de Caxias, que mora em Caxias, ir no jogo do Grêmio. Se é contra o Lanterna, contra o líder, é a oportunidade. É que nem gauchão, sabe? Então, acaba que o torcedor vai e faz a diferença. Óbvio que essa parte da família também faz diferença. A gente ficou, de certa forma, brincando. O que o Renato tá falando? Ganha muito dinheiro, tá reclamando, não sei o quê. Mas faz diferença. O jogador, ele fica naquela bolha de frustração e de maré de azar. Ele precisa ter a família, enfim, os filhos, esposas. Cara, todo mundo precisa ter a família dele para dar esse suporte. E óbvio que isso deve ter feito a diferença. Óbvio. Não tô dizendo que isso foi o fator que fez o Grêmio ganhar. Eu acho que o fator que fez o Grêmio ganhar é que o Fluminense é pior que o Grêmio, sendo bem sincero. Mas eu acho que isso dá uma tranquilidade a mais e ajuda principalmente no emocional do jogador. O Grêmio volta a campo às 7 da noite desta quinta-feira, também no Estádio Centenário, mas contra o Palmeiras. Alguns destaques. O Grêmio não vai ter o Dodi, que recebeu o 3º cartão amarelo. Maestro Dodi. Também não vai ter o Vila Sante, que mesmo eliminado da Copa América com o Paraguai ainda não vai estar de volta. Mas o Palmeiras, que ele chega ao Rio Grande do Sul depois de uma vitória por 2-0 em cima do Corinthians, mas ele não vai ter alguns jogadores-chave do elenco, né? Não vai ter o Gabriel Menino, não vai ter o Zé Rafael e não vai ter Rafael Veiga, né? Bom, cara, é um momento, assim, não teria um Palmeiras melhor pro Grêmio jogar contra nesse momento, né? Vai ter esses desfalques. O que vocês acham e placares? Cara, eu acho que hoje vai ser dia de sofrer, mais uma vez sendo gremista. Mas eu acho que, olhando por outro lado, pode ser a virada de chave. Porque vencer o Fluminense Lanterna, como eu disse antes, não significa muita coisa. Agora, se vence o Palmeiras, aí muda qualquer ar, muda qualquer fase. Claro, eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, eu acho que não vai. Eu acho que o Grêmio empata hoje com o Palmeiras. 1-1, pode ser o meu palpite. Mas o ponto é, vão entrar com motivação de que se vencer irá mudar os ares do Grêmio, porque precisa dessa motivação, precisa ganhar de um time que esteja brigando no topo da tabela. Eu acho que o Grêmio não ganha, eu acho que o Palmeiras é... Cara, assim, um desfalque ou não é o Palmeiras, é um time que é chato. Tá em 3º lugar com 26 pontos. E é um time que tem um treinador que é absurdo. Então, assim, quem já viu o Abel Ferreira ganhar em jogo de Libertadores sem atacante, não sei quantos volantes em campo, sabe, assim, é um estrategista nato. E eu acho que isso pesa. Eu acho que vai pesar. Acho que o elenco do Palmeiras é muito mais forte que o do Grêmio, muito mais. O Grêmio ainda peca nessa parte do elenco. Apesar, assim, podemos falar sobre a atuação de jogador, e, enfim, o time tá bem. Elenco o Grêmio não tem. O Grêmio peca muito nessa parte porque não tem reposição. Não é à toa que tá tendo que improvisar jogador no ataque. E não é como é o caso do Inter, por exemplo, que perdeu 2 convocados, 1 machucado, 2 machucados no caso, né? O Grêmio tem 1 machucado só, de centroavante. E aí não tem reposição. Na real tem o André Henrique também, né? 2. Mas enfim, 2 jogadores e não tem o 3º. Então eu acho que isso acaba pesando. E eu acho que o Palmeiras deve ganhar esse jogo aí por 2-0. Pô, cara, eu ia seguir na mesma linha. Eu sigo na mesma linha que tu, mas eu ia dar esse placar. Então... Não, pode falar. Eu autorizo. Eu gostaria de ser diferente. Então o Grêmio vai surpreender vocês. Não, 2-1. 2-1, gol do Grêmio vai ser do Edenilson. O rei dos gols inúteis. No final de semana, o Grêmio joga contra o Juventude. A surpresa Juventude, né? Tá em 13º com 16 pontos e joga ainda em Caxias do Sul, mas no estádio Alfredo Jaconi, domingo, dia 7, às 4 da tarde. Eu vou começar. Eu acho que vai ser 1-1. Eu ia também. Eu acho que... Eu não autorizo. Vai ter que mudar o placar. Eu acho que o Grêmio vai voltar a vencer. Como eu disse, eu acho que não vence o Palmeiras, né? Mas eu acho que vai voltar a vencer o Juventude no final de semana. Grêmio e Juventude tem essa
particularidade de, ao longo dos anos, o Grêmio vencer, muitas vezes, independente do momento, Juventude. Então eu vou acompanhar o histórico, 1-0. 0x0. 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 Vai ser o reencontro da grande final do Gauchão desse ano. Bom, acho que a gente não precisa falar de seleção brasileira, né? Tô brincando. Pífio. Eu quero, pra começar, eu quero puxar a fila de pedido de desculpas para a Rafinha. Me perdoa, craque. Desculpa sempre que eu te critiquei. E agora a gente pode dizer que o Galvão Bueno volta a dormir tranquilamente, porque todo jogo do Brasil que tinha uma falta, podia ser onde for, ele falava, podia ser um gol de falta. Que saudade do Felipe Coutinho. Tinha uns 10 anos que ele falava isso. Cara, o Brasil empatou em 1-1 com a Colômbia. Vinícius Júnior tomou cartão amarelo, o terceiro, está fora das quartas de final contra quem? O meu campeão, Uruguai. Cara, assim, ó, eu acho que complicou. Eu não tenho... A gente vai dar os placares depois, mas eu não tenho... Eu torço muito, espero que ganhe, mas eu acho que o Brasil vai acabar ficando por aí e a Colômbia é muito boa. Eu gostaria muito que surpreendesse mais ainda nessa Copa América. Tomara que não. Eu torço para que surpreenda, mas já falei para vocês no off ontem, eu acho. Mas o Brasil... Não, acho que só para o Brasil tem o mesmo problema do Grêmio. E sim, é o mesmo problema do Grêmio. Não tem um centroavante, cara. Ataca sem uma referência. Se tu tem o Endrick... Claro, o Endrick não tá 100% lapidado, mas tu precisa jogar com centroavante diante de um time que vai se retrancar contra ti. Se retrancar não, a Colômbia nem se retrancou contra a gente, jogou mais bola. Mas enfim, contra a Costa Rica, se tivesse vencido a Costa Rica como venceu a Colômbia, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3-0, se tivesse vencido e convencido contra a Costa Rica, que é o que a gente espera, poderia ter sido líder do grupo mesmo empatando com a Colômbia. Então, o fator é, cara, vai jogar contra um time retrancado, um time menor, e com todo respeito, exceto a Argentina e agora Uruguai e Colômbia, que terão elencos do nível do Brasil, todos os outros times são menores que o Brasil, são piores. Tem que ter uma referência para jogar contra time que vai se retrancar contra o teu time. Dito isso, talvez essa referência venha contra o Uruguai, porque com a ausência do Vini, ele deve jogar de Rafinha e Rodrigo abertos, e aí talvez um 9 para saciar as necessidades. Saciar as necessidades da seleção brasileira. Por mais que, apesar que o Rafinha tenha feito esse golaço, eu ainda peço muito que o Savinho seja titular da seleção brasileira. Acho que falta identidade nesse time do Brasil. A gente tenta muito copiar o jogador de outros países e eu acho que tem que, de certa forma, se abastecer de estilos de jogo da Europa, enfim, mas não dá pra gente esquecer o que é o jogador brasileiro. A gente não tem mais um meia criativo, não tem mais... Os pontas correm muito, driblam bem, mas cadê a objetividade? Cadê o chute de fora da área? Cadê o gol? Não estou dizendo que ninguém presta, mas falta isso. Falta essa ousadia. Falta, por exemplo, uma coisa que o Savinho tem feito. Parte para cima, dribla. Chuta de qualquer forma, uma chuta, sabe? Dá passe, enfim. Isso falta. Porque daí tu pega, por exemplo, a partida do Vinícius Júnior foi muito ruim. O Rodrigo não está jogando bem nessa Copa América. São jogadores que se esperava isso e a gente não consegue ver. Parece que eles estão muito robóticos e aí entra muito nessa parte da identidade, que é algo que, por exemplo, a seleção da Argentina tem. Tem identidade, a gente sabe como a Argentina joga, a gente sabe como eles vão se comportar. O Brasil não. E aí, como o Lucas falou, poxa, precisava chegar no último jogo precisando vencer, podia chegar no último jogo precisando do empate e aí terminava em primeiro lugar. Não foi o caso. Acho que o Brasil pegou o pior adversário que tinha para pegar nas oitavas, né, com exceção da Argentina, e não acho que passe. O Rodrigo fora de função, inclusive. Exato. Não, na minha cabeça não faz sentido. É bizarro. Não faz sentido a improvisação. Bom, o Rodrigo ele joga melhor pelos lados. Bom, Brasil e Paraguai, sábado, dia 6, 10 da noite. Brasil e Paraguai. Uruguai. Brasil e Uruguai, escrevi errado aqui. Bom, e aí, gente? Eu acho que, assim, ó, eu vou começar de novo. Cara, eu acho que vai ser sofrido, porque é bom sofrer um pouco. Vai ser 2-1 pro Uruguai. Eu acho que o jogo vai ser definido nos pênaltis. Eu acho que vai ser 1-1 e o Brasil perde nos pênaltis. Como seria legal. Porque com todo o respeito ao Alisson, que eu sou muito fã e acho que tem que ser titular da seleção e um dos melhores goleiros do mundo, o Alisson não é bom pegador de pênalti. Cara, eu ia ir de pênaltis, mas aí eu vou mudar. Eu acho que o Brasil vai passar. Vai surpreender. E vai mudar a escalação. O Brasil não vai jogar como jogou. Os 11, eu digo.
diante do Uruguai. 2-1, Brasil. Gol do Endrick classificando o Brasil. Bom, muito obrigado, guris, pela parceria em mais quase 1 hora de papo. Este episódio do Hat-Trick está chegando ao fim. Você nos acompanha na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Muito obrigado pela atenção. Até mais.